Muito bem, dia 27 ainda, o programa Transparência está percorrendo os gabinetes para saber o que os vereadores já fizeram nesses 27 dias de janeiro. Nós vamos agora aqui no gabinete do vereador Fabiano Guimarães. Vereador, são 27 dias. Eu sei que muita gente o acompanha pelas redes sociais, mas muita gente não. A gente gostaria de saber o que o senhor fez nesses 27 dias. Bom, em primeiro lugar, estruturei um pouco aqui o nosso gabinete, né? À medida do possível. Está dando para trabalhar muito bem já, né? A equipe se conhecendo melhor, entrando na engrenagem, né, do trabalho, conhecendo um pouco do funcionamento da casa, que é novidade para todo mundo aqui. Aqui ninguém nunca trabalhou na Câmara. Foco muito no projeto de transparência da Câmara Municipal, né? Começar o trabalho de implantar a governança corporativa aplicada ao setor público. Então, um projeto, muita discussão a respeito de transparência, mas na prática, o que significa isso, né? Então, é um trabalho grande a ser feito. Visitando muitas entidades especializadas no setor de governança corporativa, no setor contábil, né, principalmente ligado à contabilidade do setor público, transparência, prestação de contas. Também um trabalho de visita para conhecer melhor a realidade das áreas do setor público, né, focando em algumas secretarias, planejamento, principalmente por conta da questão do plano diretor. Colocando à disposição o gabinete, né, para a gente poder assessorar, ajudar o governo e para a gente poder cobrar também, né? Então, tentando sempre nos antecipar, né, nos colocar à disposição, mas também receber informação, não na véspera, né, poder receber informação com mais antecedência para a gente poder estudar e analisar o que está acontecendo, o que está sendo levado a cabo aí nas secretarias. Secretaria da Fazenda também, por conta da dívida pública, que a gente sabe que reduziu demais a liquidez da Prefeitura, dificultando muito a execução do serviço público. Então a gente também tem feito um trabalho de conhecer melhor a situação do passivo de curto prazo, poder tomar posições, poder tomar medidas e defender o que precisa ser feito aqui na Câmara também, né? Tentando sempre aproximar o diálogo com o governo para que a gente possa fazer esse trabalho de condução dos trabalhos dentro da Câmara para que não exista posições radicais, posições baseadas somente em ideologia, essa questão de situação ou oposição, para a gente poder fugir disso, né? Ter um trabalho baseado na lógica, né, no bom senso, no que precisa ser feito, olhando sempre a situação do cidadão, não de nichos específicos como servidor municipal ou determinadas empresas públicas, sempre olhar o interesse do cidadão, porque o servidor também é cidadão. Então, sempre defender o interesse do cidadão acima de qualquer coisa, porque defender só o interesse de uma categoria não é sustentável, né? A categoria também é cidadão, o policial também é cidadão, então todo mundo quer que a coisa funcione. Então, é um trabalho muito intenso de conhecer a realidade, o que está se passando na área pública, nos setores públicos, né, nos órgãos, nas secretarias, para a gente poder se antecipar aos problemas, poder analisar, ter tempo de estudar, para a gente poder se posicionar, tanto em termos de atitude dentro da Câmara Municipal, nas sessões, né, nas votações, quanto na questão também de formação do conhecimento aqui dentro da casa. Bom, uma dificuldade que eu acho que vocês notaram aí em casa é que estava um falatório aí, tá precário aqui, o vereador nem tem uma privacidade, porque tem já um outro aqui do lado, então o que fala lá, fala aqui, é uma dificuldade, mas que vocês se submeteram para o bem da cidade, para não gastar à toa, né? A gente, lógico que a Câmara precisa de ter capacidade de funcionamento, né? Então, para que haja uma boa capacidade, precisa ter estrutura. Mas o que a gente tem hoje aqui não inviabiliza o trabalho de forma alguma, né? A gente entende, né, que teve problemas, esses problemas hoje estão sendo sanados, né, na medida do possível. E importante é a gente ter um telefone funcionando, ter mesa para trabalhar, ter computador aí funcionando, uma impressora aqui que dá para imprimir. Enfim, não tem muita dificuldade. Enfim, lógico que um ambiente um pouco melhor estruturado é melhor. Espero que quando ficar pronto aí a área nova aí do anexo, né,
vai ter uma condição bem diferenciada de trabalho, sem dúvida nenhuma, mas isso não é o mais importante de forma alguma. Tá, vamos começar aqui pela Câmara. O que o senhor encontrou aqui que o senhor pensou, nossa, isso eu não pensava que tinha aqui? Ou algo que o senhor não encontrou que disse, nossa, eu pensei que aqui tinha isso? Bom, a questão estrutural da casa, sempre a gente chama um pouco a atenção, né? Uma casa de leis, eu acho que tem que ser referência em termos também de como é que eu falo? Tem que ser imponente, tem que inspirar respeito. Eu acho que a questão estrutural da casa, não imaginava, assim, desde você ver uma goteira, você ver um banheiro, assim, né, que ainda são detalhes que eu acho que é importante, né, precariedade nesse sentido. Eu acho que ficou um pouco abandonada a casa, assim, nos últimos anos. Isso me chamou um pouco a atenção, se assusta a gente um pouco, né, é um lugar de extremo respeito que deveria ser, então isso tem que ser traduzido também na questão estrutural da casa. Mas, volto a dizer, eu acho que é um momento que agora a gente está caminhando no rumo certo. O rumo é mais importante do que a velocidade, até. Acho que agora a gente está entrando no rumo certo. Você me perguntou, então, uma surpresa, né? Se foi. A outra surpresa, positiva agora? Positiva, eu acho que a vontade da turma aqui, dos funcionários, servidores, não somente dos vereadores novos aí, acho que de fazer uma coisa diferente. Eu tenho sentido muito isso. Isso tem me surpreendido positivamente, né? Que a gente que está lá de fora, a gente pensa, todo mundo dentro da Câmara lá, o pessoal fala, o pessoal não trabalha, e aqui não é bem assim, não. Eu estou percebendo uma realidade muito diferente. Os servidores muito motivados, né? Isso é bacana. Todo mundo tentando ser prestativo, tentando entrar nessa onda de... às vezes você tem uma situação que desperta no servidor a vontade de fazer diferente, de fazer história. Isso me surpreendeu positivamente. A vontade das pessoas de ajudar, de cooperar. Eu não senti corpo mole de ninguém. Então é um paradigma, assim, é uma falsa impressão que a sociedade ainda tem, que é normal de se esperar isso, por conta de todos os escândalos que a gente passou nos últimos anos, mas eu acho que aos poucos a população vai começar a perceber isso na produção da Câmara, no tipo de qualidade de trabalho aqui da Câmara. Espero que não só essa sensação que a gente tem aqui dentro, mas a população também perceba que os servidores da Câmara já não é algo já não vai ser algo pejorativo falar que trabalha na Câmara. Espero que seja, nos próximos anos, revertida essa tendência. Falar que trabalha na Câmara, a pessoa já falou, bacana, é um lugar de gente séria. Eu acho que isso é uma surpresa positiva. Estou sentindo isso, essa vontade de fazer diferente. Legal. E nesses 27 dias, o pessoal já lhe para na rua, com certeza, quer saber alguma coisa. E o que as pessoas têm mais reclamado ou dito para ti assim, isso não dá para esperar, cara. Desculpa o cara, é a maneira que o cidadão talvez fala. Vereador, isso não dá para esperar. E como é que vocês vão resolver isso? O que você tem sentido nas ruas nesses primeiros dias aí? Muita gente impaciente, né? Principalmente buraco de rua, né? Já vem trazer pra gente. Eu sou um deles. Eu também, né? Um amigo meu, semana passada, falou que 8 vezes já trocou o pneu do carro, né? Eu troquei uma vez, pelo menos. Uma impaciência que é natural, que as pessoas nos cobram muito, né? Volto a dizer, é natural, mas a gente precisa de tomar pé das coisas, até porque é tudo muito grave, é tudo muito sério. A gente, agora, na figura de servidor público, né, representante da população, a gente não pode sair tomando decisão, fazendo comentário, sem medir muito as consequências, né? Não que a gente não fazia assim antes, mas agora a gente tem a responsabilidade do voto, do peso da população. A gente não pode sair dizendo que isso vai ser resolvido logo, tem que ser resolvido, porque primeiro a gente tem que entender melhor o problema, tem que estudar. Eu nunca emito uma opinião sem eu pelo menos ter visto, ter escutado, ter ouvido vários depoimentos, ter levantado, ter feito uma análise antes de tomar uma decisão, de tomar uma postura. E aqui é muito assunto diferente. Aqui, assim, é assunto o tempo todo, é uma montanha de problema, de assunto, de A a Z. E a gente não nasce sabendo de tudo e a gente não sabe de tudo. Por mais que a gente conheça um pouco, a gente não sabe de tudo. Então, isso a população também, ela não pode somente cobrar, ela tem que ajudar, né? Muita gente que tem me cobrado,
eu tenho pedido também, falar, então vem cá, me ajuda a levantar informação, me ajuda a pedir mais informação, mais depoimentos, para a gente poder embasar as nossas colocações. Então, assim, ter o gabinete aberto para a sociedade é fundamental, para que a sociedade possa nos trazer informação, não só cobrar. Então, cobrar é muito importante, fundamental, mas a sociedade tem uma parcela de responsabilidade tão quanto o governo. A sociedade é formada também por governo, mas a sociedade é composta de famílias, de empresas privadas, de ONGs, de igrejas e também de governo. E a solução tem que vir de todos esses agentes em conjunto, né? Cada um com o seu raio de ação, com a sua estrutura, com as suas prerrogativas, com as suas autoridades, mas a solução vem de todos em conjunto. Então, eu vejo assim, uma impaciência, mas eu peço para que todos possam ajudar, para que a gente junto possa tomar as medidas certas, né? É natural que venha assim, a gente tem que ter paciência. Bom, toda mudança de governo surge novamente um boato de privatização do DAERP. Isso está em pauta de novo, colocou o pessoal chateado. A TV Câmara está perguntando para todos os vereadores como é que eles veem isso. Primeiro, eu imagino que seja apenas um boato, como todo ano há. Mas, caso houvesse uma disposição do governo com relação a isso, o senhor tem uma posição, vai estudar melhor, como é que seria? Eu penso, tenho uma opinião muito clara sobre esse assunto de desestatização, privatização, né? O serviço precisa ser bem feito e precisa ser feito de forma eficiente, seja ele qual for, né? Serviço público não necessariamente precisa ser prestado pelo agente estatal, ele tem que ser bem prestado. O serviço de captar água e distribuir a água, ele tem que ser feito de forma eficiente, tanto economicamente quanto ambientalmente, né? Se hoje o DAERP consegue entregar esse serviço de uma forma eficiente, isso tem que ser levantado. E nada pode ser dito sem se comparar, né? Tem que se comparar a eficiência de empresas privadas que fazem isso, de outras empresas públicas que fazem isso, como a Sabesp, para que a gente não possa ter um fetiche que tem que ser o DAERP eternamente. Então isso tem que ser feito de uma forma muito honesta, muito clara. A gente tem que comparar. A questão da privatização. Hoje, eu acho que não é inteligente se pensar em privatizar hoje. Eu não sei se daqui a 4, se daqui a 10 anos, daqui a 2 anos. Hoje é uma empresa que está extremamente mal administrada, o valor da empresa está muito baixo. Então, no mínimo, mesmo que houvesse a vontade de privatizar, eu seria contra hoje a privatização da DAERP, porque você ia vender ela a preço de banana, né? Até para vender não compensa. Não compensa, né? Não seria inteligente. Eu estaria contra o interesse público privatizar o DAERP hoje. Agora, se for implementado um controle de gestão que torne o DAERP uma empresa eficiente ambientalmente, que ela consiga cumprir meta de redução de desperdício, que hoje é absurda, mais de 60% de desperdício de água, se a gente conseguir cair para 30%, 25%, 20%, que é factível nos próximos 5 anos, cumprindo essa meta ambiental, se o custo operacional do DAERP cair, e pode cair muito o custo operacional do DAERP, eu sei, a gente tem condição, inclusive, de reduzir, talvez até pela metade, grave bem esse número, até metade dos poços do DAERP, dos poços que captam a água do aquífero, é possível a gente reduzir esses poços, desinstalar, né? Reduzir o consumo de água se a gente reduzir o desperdício. Então, agora, o DAERP consegue fazer isso? E a que preço ele consegue fazer isso? Outras empresas privadas conseguem fazer isso? Vamos ver proposta. Se alguém tem interesse em oferecer esse serviço para o Ribeirão Pretano, vamos ouvir, vamos entender, vamos analisar o custo. Se amanhã a gente achar que é importante, olha, o DAERP vai ter que fazer um investimento de muitos milhões e vai ter que ter uma gestão extremamente eficiente. A gente consegue isso? Se fosse para uma empresa privada, se fosse pela Sabesp, enfim, qual que seria a proposta dela? A gente analisa. Se for um bom negócio, não vejo porquê. Eu não tenho nenhuma questão ideológica de ser contra ou a favor da privatização. Normalmente, o setor privado ele é mais eficiente. Por quê? Ele está menos sujeito à corrupção, à má gestão, porque por mais que entre hoje um gestor público extremamente eficiente, amanhã ninguém garante que vai entrar um que vai fazer tudo errado de novo. No setor privado isso não acontece.
porque a empresa quebra ou ela troca de dono, né? Mas o serviço tem que ser lucrativo e tem que gerar os impostos necessários exigidos pelo setor público dentro de uma concessão pré-determinada com as condições e com as regras pré-estabelecidas para você conceder. Mas voltando então em resumo, hoje não tem a mínima condição de se privatizar o Daerp. Tem que arrumar a gestão do Daerp. E amanhã, daqui a 4, 5 anos, a gente vê, olha, está compensando, estamos fazendo um bom serviço, então vamos manter da forma que está. Tudo bem, mas não tem nenhuma posição ideológica radical de contra ou a favor. Tem que funcionar e tem que economizar água do aquífero Guarani e tem que ser operacionalmente eficiente a operação. Hoje, nenhum nem outro é. Então, isso tem que ser revisado. Bom, o senhor é bem técnico, mas eu sei também que o senhor talvez não tenha acesso ainda a todas as contas da prefeitura. Mas dentro daquilo que o senhor ouve, que o senhor tem visto, quanto tempo a nossa paciência vai ter que durar ainda? Vamos ser claro, para que até ajuda a população, para eles falarem, não, vamos ter que esperar, não tem jeito. Mas a respeito do que especificamente? Da cidade, pelo menos começar a andar um pouquinho. Tá, bom, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é você ter liquidez, né? Você tem que ter recursos para você poder investir. Acho que uma questão que a sociedade grita é a questão da zeladoria, né? Então, você arrumar a questão da infraestrutura de pavimentação, né? A malha asfáltica, você cuidar das praças, você investir em iluminação, isso que a população sente no dia a dia. Isso você precisa de tomar uma ação drástica já, né? Não tem como esperar muito tempo. Eu acho, você está perguntando de data, eu acho que os primeiros 3 meses, se a gente não tiver um retorno já muito claro, eu acho que a população com certeza vai começar a ficar muito impaciente, como já está, mas vai ficar mais. Então, acho que 3 meses é um momento ideal para você ter substituído toda a equipe, implantado a equipe nova, essa equipe está já ciente do seu trabalho, saber como funciona, até porque o servidor de carreira ele já conhece o serviço, né? Então, o importante é que a equipe política do governo possa tomar pé, possa conhecer o que precisa ser feito, né? Fazer as reformas administrativas necessárias para poder tocar. E pedir a ajuda do governo estadual e federal, lógico, né? Isso sem dúvida, para que a gente possa conseguir investir no curto prazo. Então, você perguntou de data, eu acho que os primeiros 3 meses, pelo menos, eu acho que acaba a lua de mel, né? Acho que os primeiros 3 meses acho que a gente tem paciência, mas depois eu acho que não tem como não resolver, pelo menos, esses serviços de zeladoria que a sociedade, com toda razão, exige rapidez. Tá bom, o seu gabinete está aberto à população, todos podem vir, ligar, como é que é a sua atuação junto à população? Sim, bom, aqui no gabinete cada um tem uma função, né? A gente tem uma assessora parlamentar de comunicação que ajuda, faz o trabalho desse relacionamento com os órgãos de imprensa, com as entidades sociais, empresariais, sindicais, enfim, profissionais, e também o contato individual, né, que chega para a gente. A gente tem uma assessoria em finanças públicas também, uma pessoa responsável, profissional responsável por acompanhar, monitorar os gastos públicos, né, do contribuinte, né, tanto na administração direta quanto na administração indireta, cruzamento de dados, de informação, elaboração de posicionamento técnico, né, em termos de investimento, custeio, para todo tipo de ação. A gente tem uma outra assessoria de projetos também, né, junto com a chefia de gabinete, que cuida da parte jurídica, né, também, um acompanhamento da ordem do dia com antecedência, posicionamento da sociedade com bastante antecedência em relação às audiências públicas, né. A gente sempre foi muito criticado que, né, a sociedade não participa das audiências, mas é meu dever como vereador preparar a sociedade com antecedência sobre o que ela vai encontrar na audiência, já com relatórios analíticos sobre o que, como, quais os problemas, na minha visão, eu enxergo que são prioritários, para que essas audiências possam ter um quórum melhor, mas com qualidade. Não adianta vir aqui, marcar presença e ir embora, né? Tem que ter uma noção melhor do que fazer. Então, meu gabinete tecnicamente está muito estruturado para esse tipo de ação. E mais uma assessoria voltada para o trabalho mais assim nas comunidades, somente ligado
aos serviços essenciais, assim, de assistência social, de segurança pública, para que a gente possa conhecer, não ficar tão técnico, né, o gabinete, para a gente ter um trabalho também de proximidade junto à população, para a gente ouvir direto no tomador do serviço público, que é a dona Maria, que é o senhor João, que é o cara que está lá no bairro, que está o dia a dia vivendo isso. Então tem uma assessoria de operações externas também que a gente chama, para estar próximo disso, né? Então acho que fecha o gabinete dessa forma. Estamos abertos aqui, gabinete 25, né? É o número do meu partido até, acho bacana, dei sorte. E sempre à disposição, não tem nenhum impedimento, assim, a gente está aberto para qualquer tipo de demanda, conhecer, e por favor, né? Sempre peço para todo mundo, não traz só reclamação, traz também estudos, análises, pareceres, sugestões. Isso é fundamental, não só para mim, mas para todos os vereadores. Isso ajuda muito a gente, né? A Câmara não pode contratar um assessor especial de 25 assuntos, de 30 assuntos, senão a gente teria 30 doutores especialistas para cada um. Seria o ideal, até, quem sabe até um dia, mas a sociedade já tem a solução, já tem informação. Então a sociedade, quando cobra da Câmara, também que ela apoie a gente com embasamento, né? Sempre é importante isso. Vereador, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, viu? Obrigado. Espero que o senhor nos chame quando tiver alguma novidade, a gente quer levar em primeira mão para a população. Com certeza. Tá Obrigado. bom? Chamarei sempre. Legal, e você está nos assistindo aí, continue, a gente tem mais novidades para você. Tchau, tchau.